Brasília, o João Pedro Melo está aqui com a gente para trazer as atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sexta-feira nós falamos aqui no Bora Brasil sobre a internação dele durante um comício no Rio Grande do Norte. Aí a gente estava ainda na dúvida se a transferência aconteceria para um hospital de São Paulo ou de Brasília, e ele acabou indo para Brasília, onde passou por uma longa cirurgia ontem. O que a gente tem de novidades até agora? João, boa tarde para você. Oi, João, bem-vindo. Inclusive, cirurgia feita por outro médico, não o doutor Macedo, que participou desde o início lá das mais variadas cirurgias envolvendo o abdômen do ex-presidente, principalmente aquela primeira aqui em São Paulo, logo depois ele ter sido esfaqueado em 2018. Como é que tá aí, pois não, João? Pois é, Joel, Aninha, boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. O ex-presidente vai ficar internado por pelo menos 2 semanas, viu? Essa é a informação aqui do Hospital DF-SAC, que fica na área central de Brasília, onde Bolsonaro está internado nesse momento. A gente teve uma coletiva de imprensa hoje mais cedo que os médicos disseram que Jair Bolsonaro está bem, o quadro clínico nesse momento é bom, apesar de que ele ainda está nas primeiras 48 horas. Essas primeiras 48 horas são, de fato, a parte mais delicada, né, diante do quadro, diante da cirurgia, entre outras situações, exatamente porque, por ser um caso delicado, uma cirurgia que durou mais de 12 horas, pode ocorrer algum tipo de complicação nessas primeiras 48. A gente vai seguir acompanhando também para ver o que, de fato, pode acontecer, mas a situação é a seguinte: o Cláudio Birolini, que foi o médico responsável pela equipe de cirurgia, disse que a cirurgia demorou muito mais para que os médicos conseguissem acessar a cavidade abdominal de Bolsonaro, porque ele tem um abdômen hostil diante de outras várias cirurgias que já fez. Essa, se não me engano, é a 7ª cirurgia que o ex-presidente está passando, ou que passou, na verdade, né? E isso, obviamente, deixa ali uma série de problemas no abdômen, entre outras questões. Inclusive, João, aproveitando, a gente tem um trechinho, né? Então, a gente tem exatamente esse trechinho do doutor Cláudio Birolini, que foi o chefe aí dessa cirurgia. Eu já tinha em mente que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso. A situação do ex-presidente era um abdômen hostil, aderências causando um quadro de obstrução intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, é o que nos leva a crer que ele já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses. Reconstrução de parede abdominal nessas condições, não está escrito no livro o que é que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão em função do achado. E o resultado final foi bastante satisfatório. Isso aí, né, João? É exatamente isso, Aninha. E o detalhe, né, traduzir um pouquinho o que o médico falou, essa suboclusão é, na verdade, uma dobra do intestino delgado. Foi isso que eles fizeram, né? E essa cirurgia demorou mais, como eu falei, 2 horas para abrir, de fato, a cavidade abdominal de Bolsonaro, e depois desse período de abertura, eles tiveram que olhar centímetro por centímetro do intestino delgado de Bolsonaro para ver se tinha alguma dobra ou se tinha alguma lesão. E por isso, esse procedimento levou quase 12 horas. Bom, ainda, né, durante essa coletiva de imprensa, os médicos destacaram que ele já está recebendo nutrientes, já está recebendo ali antibióticos, porque corre o risco de uma inflamação, é uma situação normal, segundo os médicos, nessas primeiras 48 horas. Mas até agora o presidente não apresentou febre, não teve nenhum tipo de complicação, segundo o que dizem os médicos. E aí a gente destaca também uma outra parte que eles falaram, que nesse momento ele vai receber visita apenas dos familiares, não vai tratar de política, está proibido pelo médico, exatamente para que a recuperação ocorra de maneira rápida. Mas vai ficar internado aí por pelo menos 2 semanas e só vai para o quarto, ou seja, para o apartamento, sair da UTI de fato, depois que o intestino voltar a funcionar. Só que ainda não tem previsão, primeiro, para que ele volte a ter dieta oral e, segundo, também para que ele receba aí, de fato, outras questões relacionadas a essa cirurgia. A gente tem fisioterapia, tem questão da nutrição, então tudo isso ainda vai ser estudado ao longo dessa semana pela equipe médica. Mas o fato é que ele está bem, não teve febre e já está ali, inclusive, conversando com os médicos e com os familiares que estão com ele no hospital. Tá bom.
Valeu, João. Um abraço pra você, viu? Bom trabalho aí. Valeu, Boa semana. pessoal, um abração, até mais. Valeu, queridão. Cirurgia grande essa.